Espera aí, só um minuto. Mas ele tem outras conotações. Todo minuto que você espera é 2. 2 minutos. Quando você espera, aumenta lá, pode bater. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje nós temos aqui inseparabilidade grupo kármica dentro da grupo karmologia. No caso aqui, nós estamos fazendo a união holokármica com esses estudos. É a condição imposta pela evolução consciencial da união existencial ou experiencial prolongada e obviamente inevitável dos compassageiros evolutivos do mesmo grupo karma através do perpassar dos milênios. Os milhões de consciências de cada grupo evolutivo. O grupo evolutivo específico de cada consciência. A convivialidade natural entre as consciências. O fato de os afins se atraírem. A consciencialidade gregária. O Homo sapiens sereníssimos na condição de modelo evolutivo. A recomposição grupo kármica. A intercooperação. A intercompreensão. A amortização evolutiva. Os estigmas grupo kármicos. Os vínculos interconscienciais. Agora, nós temos uma série de logias. E tem aqui uma classificação que nós fizemos na taxologia, na página 98. Que nós temos 3 categorias básicas da inseparabilidade grupo kármico. A intimologia, a exteriologia e a transmigraciologia. A inseparabilidade grupo kármico é assunto grave e inafastável para qualquer consciência lúcida, em toda a condição evolutiva. Desde o pré-serenão vulgar ao evoluciólogo homem ou mulher. A consciência lúcida é muito importante, não é por causa da interpretação dela, não. Mas é importante também em função dos outros que ela assiste, os assistidos. E outra coisa, se ela vai assistir alguém, isso já está dentro da interpretação, porque está dentro do grupo karma dela. Vocês estão entendendo? Então, uma coisa puxa a outra. Há uma mutualidade de reações muito sérias entre as consciências e entre as condições evolutivas. Agora, você já superou os percalços da intimologia e chegou predominantemente aos desafios da exteriologia? Já tem noção teática da transmigraciologia? Quer dizer, as 3 aí que nós estamos perguntando baseado na classificação das 3. É muita coisa que está escrito de cada um aí, ó, dos itens, eu vou só vocês lerem, na página 98. Eu quero dizer que esse verbete tem 3 páginas cheias e ele é super compactado. Ele tem 46 logias e tem 6 máximos. Agora eu vou responder aqui algumas perguntas que eu já tenho. Quando uma consciência consegue zerar seu débito grupo kármico, em qual faixa da escala evolutiva ela se encontra? Conscienciólogo, desperto, sempre consegue? Olha, esse negócio de zerar o débito do grupo kármico é bom perguntar para ela. Eu não acho que essas consciências que foram faladas aqui, que já zerou, não. Às vezes, ainda tem alguma coisa para pagar. Desperto, por exemplo, está só começando a ser desassediado. Isso não quer dizer nada ainda sobre... Ele está perguntando, débito do grupo kármico? Quem é que vai saber? Agora, o evoluciólogo, ele pode mostrar alguma coisa nesse sentido. Mas tem muita coisa pela frente, né? Eu acho que não é nenhum desses aqui, não. Em relação à frase, eu sou a luz, a verdade, a vida, ninguém chega ao Pai através de mim. Não, é senão por mim, está errado isso aqui. Divulgada pelo cristianismo, como dita por JC, o pessoal da gnose tem outra interpretação, a qual considerei mais lógica. Segundo essa linha de conhecimento, na realidade, o que JC queria dizer é que ninguém chega à evolução sem a autotransformação. Ou seja, a pessoa tem os próprios recursos internos para chegar ao topo. Ela tem a própria luz. Foi nesse sentido, segundo os gnósticos,
que a frase foi escrita e depois deturpada pelo cristianismo. Ele colocou o próprio indivíduo como referência, assim como ele, J. Cristo, tinha os recursos para ele mesmo chegar lá. O que o professor acha a respeito? Percebo que há um clima de tensão sutil, tanto no CIP quanto nas PG, como nas tertúlias, quando é mencionada a personalidade JC. Eu quero dizer para você o seguinte, a primeira coisa, foi nesse sentido que os gnósticos fizeram. Não, muita gente já fez isso, inclusive os próprios espíritas já falaram assim. Mas agora o que eu quero falar é o seguinte, você esqueceu do resto. Ele falou assim, eu sou a luz do mundo. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Veja cá, você já viu alguém fazer isso? Você tem coragem de chegar na rua e falar isso nessa época de eleição? Eles vão te colocar na cadeia. Agora veja, o J. Cristo era um meninão ainda, um rapaz que estava em desenvolvimento da mediunidade, fazendo força. E outra coisa, místico demais. Ele pegou o povo todo que estava numa época de extrema necessidade. Então vamos devagar com isso, que não é bem assim não. Agora, aqui também tem outra coisa assim. E depois foi deturpada pelo cristianismo. Não, até que nisso aí eles não deturparam muito não, porque está tudo nos evangelhos sinóticos. Eu agora estou defendendo esse negócio. Eu já desanquei com muita besteirada que tem nisso, que são muitas vidas que nós tivemos depois disso. E a gente já sofreu com isso, eu mesmo já sofri com esse troço. Agora nós temos essa liberdade de falar, e é bom falar isso mesmo. Agora, ó, esqueça J. Cristo, que ele já está fazendo outras coisas, mais avançadinho. E ele não é serenão. Procure estudar o que nós estamos falando sobre esse negócio, dessas potestades celestes, como eles falavam antes de Jesus Cristo, para você saber o que é serenão. Eu acho que isso aí vai dar mais força para você. De amigo para amigo. Agora, sempre é bom a gente debater essas coisas. Outra coisa, eu não vejo muita tensão nisso não. A tensão nossa aqui tem todo dia, toda hora, sobre todo assunto. Já teve algum dia que nós ficamos aqui sem tensão? Isso aqui não é um debate? Isso aqui não é uma casa de tensão e de atenção e de intencionalidade? Como é que é? Intensidade? Tem que ser, olha que besteira é essa? Aonde tem debate, companheiro, tem que ter tensão. Se não tem, então eu vou debater. Não, olha aqui. Jesus Cristo, realmente, ele era... eu tenho que falar assim para acabar com a tensão? E a vovozinha, vai bem? Agora aqui. Eu tenho um problema. Há mais de 10 anos, de tempos em tempos, quando vou dormir, tenho experiência fora do corpo involuntárias. Quando estou pegando sono, entro involuntariamente em EV, daí fico naquele, devo sair ou não devo sair, acabo saindo, mas não vou longe, porque o medo me suga de volta para o corpo, entro na mesma posição, com o coração disparado, me mexo e tal. Normalmente, se sentar, dormir de novo, acaba acontecendo outra vez, o que eu faço, eu espero um pouco, ligo a TV, fico de olho, fechando, mas prestando atenção na TV, até pegar no sono. Assim não percebo aquela porta e acabo saindo por ela. Isso acontece por alguns dias. Eu oro, peso o bloqueio mais ou menos com o tempo, isso volta meses ou até anos, me recomendaram a apometria para controlar o medo e desenvolver. Gostaria de saber o que o senhor acha da apometria e suas técnicas, como a do circo, por exemplo. Olha, o nosso amigo Lacerda, que fez a apometria, frequentava meus cursos. Ele era um grande amigo meu. A apometria não desenvolveu mais porque ela está ligada ao movimento espírita. Na ocasião, ele não teve tempo de fazer outra coisa, não ficar lá dentro do movimento espírita. Agora, tudo é uns processos de trabalhar com a terapia através da projeção consciente. De modo que a apometria pode ajudar em muita coisa. Agora, muito antes do Lacerda, eu falei para ele, tinha o Centro Espírita Redentor, que já fazia os processos tudo da apometria no Rio de Janeiro, desde a época da Belle Époque, no Rio de Janeiro. Ele não conhecia isso na ocasião. Eu conheço os processos do Grupo Redentor, escrevi sobre isso, está nas minhas bibliografias, de tudo que tem lá sobre o assunto. De modo que a apometria é o mesmo trabalho lá, no Centro Espírita Redentor do Rio de Janeiro, mas isso funciona, é uma terapia do processo. Agora, ó, é trabalho de desobsessão com a consim, quer dizer, o espírito encarnado, deixando o corpo
e através do perispírito, trabalhando com outras consciências. Estou falando a linguagem aí que você pode entender. Agora, o que eu quero te dizer é o seguinte, procure a consciencioterapia que nós temos dentro da conscienciologia, que você vai melhorar com isso tudo. Se tiver problema, dá um pulo aqui em Foz e procura a OIC, é a Organização Internacional de Consciencioterapia. Quais foram os critérios utilizados para selecionar as consciências para o curso intermissivo? O que as consciências que fizeram CI possuem nitidamente em comum? Olha, as pessoas aí que fizeram o curso intermissivo são aquelas que tinham saldo positivo na FEP. FEP é a ficha evolutiva pessoal. Essas pessoas, quando estavam já maduras ou mais ou menos de vez, elas eram convocadas ou convidadas para participar do curso. Tem muita gente que foi convidada que não admitiu entrar no curso, porque era tão fanático com outras coisas que não ia deixar. Tudo isso eu vi de perto. Tá certo? Agora, tem gente que recusou, refugou, repudiou, passa um pouco, depois ela apareceu. Também tem disso. Nós mesmo temos gente ressomada que recusou a primeira vez. Podia estar comigo, desde que eu vim para cá. E só depois é que eu vi que apareceu. Porque demorou a cair a ficha. De modo que as pessoas têm muito problema. Agora, o que é que elas possuem nitidamente em comum? A vontade de reciclar a evolução. Né? É a cosmoética. A vontade de renovar, de melhorar. Isso é que nós temos em comum. E a responsabilidade também do estudo do processo de evolução. É tanto que aqui, roda a roda, vocês, a gente mexe, muda os temas, o negócio bate na evolução de novo. Porque isso é a base do processo nosso, de todo mundo. Todo mundo tem que enfrentar isso. É prioritário. Em relação ao comentário feito na tertúlia sobre o amparador extrafísico, quero colocar que os designers sérios estudam sim as sutilezas tipográficas, principalmente os provenientes de escola da Bauhaus e Annals. O problema é que hoje a estética é mais valorizada que a ergonomia e funcionalidade, mas acho complicado generalizar os trafalhos de algumas consciências para toda uma classe profissional. Eu não acho, não. A gente tem que falar, porque é o jeito de fazer o povo acordar, igual você que escreveu para cá. Ó. Isso aí é muito importante falar, porque é muita besteira que tem de desenho, de design por todo lado que nós estamos vendo aí. O povo tem loucura com isso. E outra coisa, é muita coisa que a gente quer ler que você não consegue ler devido ao problema da estética. Lembre-se, olha o tanto de arquitetura besta que tem por aí, que o povo só vê a estética e não tem funcionalidade. Você entra lá dentro, você pega doença, porque não tem vento, outra hora tem vento demais, outra hora a temperatura está errada, enfim, é um monte de arquitetura também. Não é só design, não, tem arquitetura também. É verdade ou não é? Nós temos um arquiteto aqui, ó. O problema é esse. Então a gente tem que estar de olho. Primeiro, é fisiologia humana. Para que foi feita a casa? Não é para o homem? Não é para melhorar a qualidade de vida do homem? Se não tem funcionalidade, não há fisiologia. Então como é que fica a fisiologia para o homem? Não tem lógica. A mesma coisa, está escrevendo para quê? Não é para fazer uma comunicação? Seja de promoção, seja para isso, seja para aquilo, não é comunicação. Agora, se você não consegue ler, se tem coisa em cima, se tem uma cor em cima, se está tapando tudo, como é que fica? Que burrice é essa? Então, veja, é a mesma coisa da arquitetura. Então, ó, em vez de falar só da sua carreira aí, que eu considero, tem muita gente boa, não é assim não. Eu quero falar também dos arquitetos também, tá bom? Você junta você com os arquitetos. Então, são dois. Aí vocês fazem uma frente ampla. Nessa época de eleição, dá mais força. Aproveitando o tema, como você vê o design em termos de assistencialidade? Quando saí da faculdade, me desiludi com a profissão do jeito que é praticada no mercado. Pensei em fazer outra faculdade, mas tinha que começar a trabalhar antes. Até hoje atuo como design e não consigo avaliar se a profissão atrapalha o meu nível de assistência. Eu quero te dar a dica. Já ouvi isso de muitos colegas seus. Eu não fiz o curso de design, mas eu conheço gente que fez de desenho, disso e daquilo, de promoção, de publicidade, de propaganda. A coisa toda é o seguinte, é duro, é a hora que você tem que fazer o design, por exemplo, para exaltar um cigarro, exaltar uma cachaça, uma pinga. Isso aí é que é duro. Pensa nisso. Nessa hora você está entrando na interprisão grupo kármica, que é o tema de hoje aqui conosco.
Tem uma ideia também, uma sugestão, tem hoje o que se chama de marketing social. E é muito trabalho de designers nessa área, que trabalha com instituições do terceiro setor, projetos seria sociais. Seria bom ele trabalhar nisso. De repente ele pode ir por aí. Onde é que é um exemplo, tem uma empresa que tem o site que é www.criançascriativas.com, só que é sem o C cedilha, né? criançascriativas.com. Lá é marketing social. Aí é uma boa. Agora, eu acho que o design pode ajudar demais o processo da comunicação e também melhorar o mental soma das pessoas. Mas ele precisa de ser bem condicionado do ponto de vista dessa comunicação. E acabar com esses excessos bobos, infantis, vamos dizer, adolescentes que tem. Porque isso aí é um processo da arte infantil. Vocês sabem que é uma regressão, né? Só mais uma coisa, na CCCI, as ICs, uma das maiores faltas é justamente de pessoas especializadas na área dele. Nós sabemos disso. Então, a Comunicons, por exemplo, precisa de gente aí para ajudar. Se ele tiver Puder vontade de fazer voluntariado, é uma boa. Sou a sexta filha de uma família de 8, 4 homens e 4 mulheres. Todos são metidos a religiosos, só quando precisam. São os populares comedores de hóstia. A pessoa que está falando, estou lendo tudo do jeito que colocou, tá? Sou a única que acessei a Conscienciologia. Ultimamente comprei enciclopédia e estou estudando os verbetes. Meus familiares acham que estou jogando dinheiro fora na compra desses livros. Às vezes penso que não tem nada a ver com eles. Mas pela inseparabilidade, Grupo Carmo, eu devo estar devendo muito a eles. O que ainda posso fazer para pagar essa dívida multiexistencial e multimilenar para acertar e limpar minha ficha com essa família nuclear? Você dá um pulo aqui que eu vou te dar uns livros para você levar para os seus familiares, gratuitamente. Olha a saída. Agora, gente, o que eu quero dizer para você é o seguinte, aqui está o quarto, anais do quarto Cipro. Acabaram de me entregar. Vocês sabem que isso vai ser no dia 15 a 17. É justamente sexta e sábado da semana que vem. Tá certo? É em Belo Horizonte. BH, entende? Belo Horizonte, tá certo? Agora, ó, é o volume 2, número 41S, é um suplemento. Mas, ó, tem uma beleza, é uma série de condições que vale a pena. Quem é aqui que vai lá a Belo Horizonte? Quem mais? Só vocês dois? É muito pouco. Que tertulianos? 3. Que tertulianos frágeis? 4, 5, 4. Vê se vão mais. Alguém quer ver aqui os anais? Vale a pena. Viu? Muito bom isso aí, gente. É coisa séria. Agora, ó, uma coisa que eu queria falar aqui para aquelas pessoas que estão trabalhando, que ultimamente tem me entregado aí uma série de verbetes. Então eu queria só chamar a atenção para aquilo que eu sempre peço para fazer crítica e fazer, vamos dizer, desancar, criticar, refutar as coisas que nós fazemos nos verbetes. Então eu queria, só para mostrar a sutileza de certas coisas, o seguinte. Se uma pessoa quer estudar, ela vai ver se tem alguma redundância, se tem repetição, se é a mesma coisa, ou se há alguma contradição, em 2 verbetes que nós já mostramos. Um deles chama realidade intraconsciencial. E o outro é a mesma coisa, só que tem que ter um auto antes. Autorrealidade intraconsciencial. Então, examinem e vê se eu estou certo, se estou errado, se os verbetes estão corretos. Aqueles que querem desancar com a gente, fazer uma boa crítica, está aí o negócio para a gente fazer. Olha a sutileza e veja as aproximações simples desse processo. É realidade intraconsciencial e o outro, autorrealidade intraconsciencial. Agora vocês vão ver o seguinte, realidade intraconsciencial é o geral. A autorrealidade é da pessoa. Entende? Então, aparentemente, parece ser tudo igual, não é nada, tá certo? Mas é o que eu quero que vocês vejam. Agora, Ivo, você chegou a fazer a listagem dos 10 filmes? Não? Tá. Quando você fizer, eu vou te pedir para você dar para a nossa... não sei se eu devo falar, não está aqui. Não, depois eu te falo para quem você vai, entendeu? Tá certo? Agora, gente, quem é que está com o microfone? É você? Eu queria entender melhor essa antonimologia. Você colocou 2 termos e eu queria entender... regressismo egocármico e a união holocármica. Eu queria entender... O regressismo egocármico
é a hora que a pessoa, por exemplo, ela está com um problema tão grande dentro dela que ela nem viu que ela tem grupo. O negócio, o egoísmo dela criou um tumor, entende, consciencial dentro dela tão grande, de ideia de pensenologia negativa, patológica, que ela não vê. E agora o outro, é o contrário, é a união holocármica. Ele já ultrapassou o processo do grupo kármico, já está lá na união holocármica. Isso é porque já deve estar executando a policarmalidade. Você entendeu aí? Não tem lógica? São dois polos de propósito. Agora é uma saída, né? Para a gente pesquisar e ver a situação como é que é. Agora, ó, vocês começaram a ler aí, para vocês verem essa classificação da intimologia, da estereologia e da transmigraciologia. Vê se tem lógico o que está escrito aí. Pode falar, Loche. Valdo, não sei se dá para você conseguir definir isso bem, mas como é que a gente poderia saber, pelo menos conceitualmente, a fronteira do grupo karma para o polikarma? Porque essa é uma dificuldade que eu tenho de, até no estudo de ProEx, ver assim, a pessoa eu já expliquei isso desde o início, que é o seguinte: na hora que tem a policarmalidade, a pessoa já não pergunta mais, ela não tem mais dúvida, não há mais dilema, ela não espera retorno, ela trabalha em favor dos outros, porque ela já está autoconsciente sobre os fluxos evolutivos do cosmos. Entende? Então, essa pessoa, geralmente, ela já tem o CMP, que é o ciclo multiexistencial pessoal, autoconsciente, com atividade, com execução, com trabalho, é uma coisa laboriosa, ela já sabe o que é. Uma outra coisa, ela já não pede mais nada para si, porque ela sabe que ela já recebeu demais, que o processo, então, dela é retribuir aquilo que ela tem. Ela já entra dentro do processo, por exemplo, do auto-revezamento multiexistencial. Ela já está, possivelmente, no caminho já da dispersidade. Entende? Outra coisa, já passou por muitos anos dentro do processo da TENEPS, já deve ter caminhado para chegar na UFIEX. Então você vê, todo esse arcabouço de manifestação da consciência mais lúcida, ela já alcançou dentro do processo da policarmalidade. Agora, vamos com calma. Existe o processo do extrapolacionismo. O extrapolacionismo pode ser de fora para dentro, que é centrípeto, e pode ser centrífugo, de dentro para fora. Nesse caso aí, a pessoa pode ter extrapolacionismo de dentro para fora, esporádico. Às vezes ela tem a policarmalidade dentro de um assunto, dentro de um processo, dentro de um contexto grupal muito sério, que foi feito pela vontade dela. Mas ela não conseguiu estender aquilo a todo o nível e círculo de relações evolutivas dela. Você entendeu isso ou preciso explicar mais? Está claro? A lógica do assunto. A lógica. Entendeu? Só isso aí. Tem muito mais coisa para explicar nisso aí, mas só se você começar a explicar isso, o povo vai começar a entender. A primeira coisa que eu falo, que eu friso muito, é o seguinte: quem está na policarmalidade não espera mais retorno de nada que faz. Se a pessoa se conscientizou disso, ela vai longe. Agora, esse caso a centripetia e a centrifuga são da situação. O que é que se passa? Por exemplo, quando tem extrapolacionismo de fora para dentro, que é centrípeto, é quando vem um aparador de função e ajuda a pessoa, então você já vai ter uma manifestação de desperto sempre que você é apenas tenepsista. Isso é extrapolacionismo de fora para dentro, centrípeto, tá certo? Agora, de dentro para fora, você tem que fazer uma coisa ali, você faz um auto-sacrifício em função daquele povo, e ninguém está sabendo, a iniciativa foi sua, a vontade é sua, a volição é sua, a intenção é sua, o critério é seu. Aí é o extrapolacionismo esporádico, mas ele é policármico. Entendeu? Agora, isso são os glimpses, ou são os vislumbres, os lampejos. A pessoa já começa a sair daquele nível para um outro, um patamar mais elevado da situação. É lógico que quando a pessoa faz isso, do ponto de vista centrífugo, ela vai ter uma opção de extrapolacionismo centrípeto. Por quê? Os amparadores vão ajudá-la. Aí ela anda mais rápido. Tem lógico isso tudo? Vocês entenderam o mecanismo?
Esse é o caminho da policarnalidade. Agora, é muito estranho o seguinte, o orientalismo, com essas bobagens todas que eles andaram estudando, e coisa também de muita luz, de iluminação deles, eles não viram o processo da policarnalidade. Você não vê nada disso. Quem criou essa palavra fui eu. Você está entendendo? Agora, extrafisicamente, isso já existe há muito tempo. A função, o trabalho, a situação. Poli quer dizer, no caso, que ultrapassou o processo do seu grupo. Então, por exemplo, como é que você vai fazer, que é o que já aconteceu com alguns por aí, na hora que vocês tinham o curso intermissivo, vocês foram levados com um grupo para visitar um planeta. Chegou lá, tinha gente que não tinha muito contato com vocês direto. Então, veja, aquilo não está dentro do grupo. Você não pode falar que seja do grupo, porque tem tantos milhões no grupo que estão aqui na Terra, você arranja lá no planeta Fufufu, e o troço tudo mudou, tudo. Como é que é isso? Aquilo ali já é policarnalidade. Então a pessoa tem que começar a entender o que é que você passa. Ela já extrapolou os limites acanhados da manifestação consciencial dela. Tem lógica isso? Está claro? Esse é o caminho. Agora, ó, pensa nessas coisas todas e dá pelo menos uns 3 itens desses que eu acabei de falar aí para o povo. Eles vão começar a entender. Agora, ó, lembre-se, o eu, o grupo e a coletividade. A policarnalidade é a coletividade. Se você quiser, é aquele negócio que eu estava falando, é a consciência humanitária. Entende? Homo sapiens, entende? Humanitas, humanitarius, entende? É outra situação, muito mais avançada nisso aí. Agora, essas pessoas, por exemplo, que foram levadas para esses outros planetas, o que acontece? Elas não tinham isso. Então faltava colocar essa cereja no bolo delas. Certo. Eles levaram para ver. Entende? Essa turma que gosta de ufologia, esse troço todo. Professor, isso que o senhor está comentando tem alguma coisa a ver com a fase da recomposição? Até um certo ponto tem, né? O senhor pode entrar um pouquinho nessa condição? Quando é que a gente sai do processo das interfusões e entra na recomposição? Na hora que a pessoa ultrapassa a recomposição, ou na hora que ela está fazendo essa recomposição, ela começa a ver fora do contexto, fora do acanhado universo que ela trabalhava. Entende? Que a pessoa é o seguinte, ela começa a ver uma consciência, ela começa a ver as condições dela. Então ela vê, não, eu estou com isso, foi um erro meu, ali tem um crime, ali tem a outra coisa, aqui eu... Às vezes ela vê aquele monte de coisa para ela, 15 coisas. Ela pensa que ela viu tudo, não viu nada. Tem mais 500 atrás. Quando ela vai fazer os detalhes, ela quer ver aquilo tudo. Então, ela começa a trabalhar com isso. Agora, a hora que ela começa a chegar, por exemplo, 3/4 da situação já está mais ou menos, entendeu? A situação já está equilibrada, ela começa a ver que tem fora. Aí aquilo já extrapolou. Ela já começou, se libertou da situação. Então, a recomposição já está chegando no fim. Agora, nunca dá para chegar no fim sem já começar a mexer fora do contexto. Por quê? Porque a hora que mexe numa consciência, está mexendo em milhões de outras. Domínio, né? Aqui, ó. A repercussão é aquele negócio da propagação. Você sabe como é aquele negócio da propagação? Tchau, 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 tchau. O negócio é esse. Valdo, eu ia perguntar justamente isso. O que eu queria entender mais é assim, quando você faz um trabalho de assistência, e na hora que ele começa a repercutir justamente fora do grupo. Claro, você deu os indicadores da pessoa até intraconsciencial. Sei, mas ó, esse grupo, quando é no início, é o mesmo grupo. Não saiu. Só que tem que, aqui ó, a mosca, o primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, quarto ciclo. As pessoas às vezes acham que elas têm crime ou ilicitudes ou marginalidade apenas no primeiro ciclo. E às vezes não é, tem o segundo, tem o terceiro, tem o quarto. Ela vê o grosso. Ela não vê o finório, o refinado, o sutil, entendeu? A tenuidade. Sim. Ela não Professor, viu. Então, para ver, desculpa, Loche, para ver essas sutilezas, o que é preciso? É o evoluciólogo que fala, porque com o tempo a pessoa não vê, ela fica tão enrolada no assunto. Agora, ó, já teve gente que eu vi com a questão do transmentor, que a consciência chegou lá e falou assim, afinal de contas, eu já saí ou ainda estou dentro? Ou eu estou na transição? Você entendeu ou não? Não. Ele perguntou, eu já paguei tudo que eu tinha,
eu estou na transição ou ainda estou ainda muito enrolado? Essas três condições estão aí. Por isso que eu coloquei aqui essas três coisas para a pessoa estudar. Olha os detalhes que eu coloquei. Veja, ó, intimologia, a separação mínima, a intrafisicologia, a família nuclear, o casal íntimo, a dupla evolutiva, o matrimônio, a sexologia, a prole, a vida doméstica, o mesmo teto, a prosêmica máxima, a pele, o poro a poro, o chakra a chakra, a vida consanguínea, a árvore genealógica, a genealogia, a parentela, a genética, o matriarcado, o patriarcado, a monarquia. Isso é para começar. Agora veja, quantos universos tem aqui? Entendeu a nossa complexidade? Isso pode levar vidas e vidas. Por isso que eu falo, a nossa enciclopédia é uma gota d'água no oceano. Eu deixaria pelo menos que fosse meio copo, mas está difícil. É muita coisa que tem pela frente. Valdo, Vocês estão começando a ver, né, o alcance disso. A cosvisão está começando a aparecer. você tinha falado Cosvisão, chefe. a recomposição. Eu gostaria que você detalhasse mais. Eu sei o que é, mas o que pega mais na recomposição? A recomposição é quando a coisa começa a engrossar, que a pessoa ainda não tem gabarito para fazer uma reciclagem eficaz. A eficácia dela, o desempenho, a performance, ainda é fraca. Então ela começa, às vezes, ela até reclama. Quando começa a recomposição, não, mas isso está demais, eu não mereço tanto, mereço menos. Você está entendendo? Dizem que é a recomposição. Agora, ali, não se pode mostrar para ela todo o estrago que ela fez. Tem gente que não está preparada para isso. Então, a coisa tem que vir suavemente, pouco a pouco, gradativamente. Oi, no português, paulatinamente. Paulatinamente é melhor porque parece que está dando uma paulada no cara devagar, não é isso? Então, é paulatinamente. Mas voltando então a essa questão da fronteira, eu queria entender mais ou menos, fazendo uma fraca analogia, tá? Você tem, por exemplo, determinados órgãos de atuação do governo que tem a jurisprudência ali para atuar, né? Há uma divisão que no caso é geográfica, ou pode ser populacional, né? A gente pode até falar de federações, países, continentes e tal. Eu não sei se os serenões, ou no caso já os evoluciólogos, fazem uma espécie de divisão, com outro critério, obviamente, dos grupos evolutivos. Onde se saberia, olha, aqui, ali está o grupo A, ali está o grupo B, a policarmalidade envolve tudo mas isso. Às vezes isso não adianta. Porque a pessoa ela tem necessidades ou carências específicas, individualíssimas. Às vezes não adianta isso aí. Agora, o processo começa quando afeta. Os que afetam aqui, os que afetam ali. Isso é que então, mas esse aqui, são grupos específicos. Você dividiu, como você falou o caso dos planetas. Isso. Aí tem uma divisão específica. Mas, por exemplo, aqui na Terra, tem algum... Escuta, já que você está falando uma espécie de geopolítica. Uma espécie disso, para dividir essa fronteira. Vou te dar uma ideia que talvez vai clarear isso para você. Você está aqui, ó, tem um mapa. Vamos supor que tem um mapa aqui, enorme dentro da situação. Mapão, tá certo? Ó, o mapa seu, ele pega isso tudo aqui. Você começou a trabalhar na mosca aqui. Aqui então começa a irradiar tudo, seu trabalho, tal. Aquilo vai. Agora, tudo aqui, ó, tá cheio de consciência, tá certo? Você para a população, tudo isso. A hora que você vai mexer nessa consciência, que está na fronteira do seu contexto, do seu universo, essa aqui, ó, está irradiando para lá. Pegou outra, aí eu já começo a atuar. Então, mas é isso que eu queria saber. Essa fronteira aí, como eu delimito? Isso eu entendi que você falou. Aí eu chego. Você não vai saber. Mas o evoluciólogo tem o critério. Ele não tem critério. Ele tem os dados todos a respeito de tudo e de tudo. Mas você não tem assim uma noção, o que faz aquela linha da delimitação de um grupo ao outro? É porque você não entendeu aqui, não. Não deu para entender tudo. Eu não posso aqui, porque senão vai sujar esse negócio. Vamos pegar daqui, ó. Aqui. Vamos pegar, tem uma aqui. Tá certo? Eu sei, ela faz parte do outro. Ali vai repercutir. Sei, mas olha, aqui agora, essa aqui, a dela é isso aqui. Eu entendi. Tem uma interseção. Ó, já tem lá. Se ela entrou muito aqui, daqui a pouco, essa que está aqui, vai passar para cá, mas vai pegar para aqui.
Agora, lá pelas tantas, essa aqui que é essa aqui, essa aqui que é essa aqui, elas vão se juntar, vai pegar numa terceira que não está ali dentro. Faz essa E aqui, não desanima, não. Estou avisando. Isso aí está bem claro. Estou avisando. Não desanima, não. Isso é a parageopolítica da história. Claro. Os vínculos querendo isso. Vai puxando. Agora, veja. Quando eu falo ali aqueles espaços, ali entra sistemas solares, galáxia, o diabo, tá? Aham. Com sim, com CX. O negócio é muito mais sério que a gente pensa. Então, aí entra a astronomia com 80 mil anos de luz para nós aqui, para eles lá não existe isso. Aham. Walter, mas é bem essa ideia. A minha única questão é, na hora que você, na primeira fotografia que você fez, quando você faz aquele tracejado ali, o que é que delimita aquele tracejado? É a hora que depois, você como começa, passo, eu entendi. Todos perto da mosca são os maiores credores. Sim. Depois são credores menores. Tudo bem. Aí você já, mas ainda estão dentro do seu grupo, né? Agora, chega num ponto que você vai encontrar com os credores menores do outro credor menor. Não, nós somos tudo igual, tudo no mesmo nível. Aí o negócio potencializa, dá o sinergismo. A pessoa caminha mais depressa. Agora, ó, se agora vai colocar todos os conceitos da escala evolutiva aí dentro, fala isso com o povo. Você vai ver como é que vocês agora vão começar a dar valor para essa escala. Gente que nunca deu valor vai começar a ver o que eu estou falando. Passa a ser maior. Vai ver como é que isso aí é pedagógico, como é que isso é didático e como é que é esclarecedor. Agora eu te pergunto, para chegar nesse nível aqui, com a pessoa com lucidez, quem é ela? Primeira coisa, tem que ser consciência. Não é consciência. Mas semi-consciência que começa a ver, né? Por aí. Você está começando a entender? Uhum. Agora, por exemplo, a hora que o teleguiado, ele se engajou, ele se matriculou, fez a admissão dele lá dentro do trabalho, você está entendendo? Ele, o teleguiado, quem é que está junto com ele? O evoluciólogo. Não, não é só. E os colegas também do processo. Aí ele vai ver, você teve isso, eu também tive. É mais ou menos na mesma época. Então, aí começa. Então vamos agora, trabalhar junto. Pensa. Daqui não sei quanto tempo, dezenas de anos, séculos, ou milênio, os nazistas todos vão se encontrar assim, aqueles que ainda ficaram na Terra, aqueles que não foram embora. E aí vão ter que fazer assistência. E vão trabalhar juntos. Estou te dando um exemplo a respeito dos nazistas. Uhum. Agora, a mesma coisa. Esses homens bombas, mulheres bombas, a gestante bomba, raciocínio. Quanto tempo vai isso? Agora, vamos supor que a Terra melhore mais, porque nunca se sabe onde é que vão ter as pontas de aperfeiçoamento e de evolução. Uns podem passar na frente dos outros e depende do contexto. Configuração. Vamos supor que aqui evolua mais, então muitos desses têm que sair fora. Vai aumentar a transmigraciologia. Entendeu? Então, aqueles que não atingiram a periferia do terceiro escalão, do quarto, do quinto, mínimo, vai todo mundo embora. Você está entendendo? Sim. Agora, por exemplo, então, a gente devia o que é isso. Outra coisa. Agora estou te falando um negócio que é dentro da lei do karma, um troço muito sério. Uma coisa é a pessoa que cometeu deslize, ajudou algum genocídio, por exemplo, aí. Genocídio é até moda hoje falar em genocídio. Agora, então, essa pessoa, ela começa a ter uma vida e ela acha que ela pagou tudo daquilo. Aquilo é o início do princípio, do começo. Se tem um processo assim, por exemplo, Adolfo Hitler, Mao Tse Tung, Joseph Stalin, Pol Pot, quem é que sabe o que está acontecendo com esses homens? Está entendendo? Para onde quer que vai isso? Agora, daqui a um milênio, você acha que eles já estão assim, com essa lucidez de saber o que é? A maioria vai ter dificuldade. Vamos supor, eu sei que se a consciência mudar, se a intenção quer mudar, ele muda de uma hora para outra. Mas você tem esperança que esse povo vai mudar de uma hora para outra, carregado desse jeito? Escuta.
Você já pensou uma pessoa dessa? A hora que vem, tem muita gente a favor dela, mas tem um monte de gente contra. Se ela tiver um monte de gente contra, é uma farândula de mega assediadores contra a pessoa. Como é que fica isso? Você já começou a pensar, então? Então, por isso que eu falo, um tapa na cara é um negócio seríssimo. Você lembra daquele negócio que eu falei, que o casal discutiu no aeroporto e jogou muita energia negativa lá? Eu falo assim, volta lá e limpa, a melhor coisa que você faz. Perto de mim, eu não quero que ninguém faça isso. Não faça. Entendeu? Aí o povo fala assim, Valdo, isso é misticismo, isso é excesso. Você está mexendo com picuinha. Não entender nada. Você está entendendo aí agora? Agora, outra coisa, num caso desse, eu falo, você tem razão, eu sou um bobo, né? Me esqueça. Vamos embora, porque o que você vai fazer? Me esqueça. Quanta gente eu já não falei na minha vida, me esqueça, eu não existo. Cuida de sua vida. Eu vou cuidar da minha. Te abençoo. Good luck. Tudo de bom para você. Então, você está entendendo agora como é que o negócio é complicado. Então, por exemplo, quando a pessoa pensa que ela pagou tudo, ela está só no início da situação. Agora, a pior da história, que às vezes ela faz isso e ela faz um reverter de novo. Ela entra na jactância. Aí escorrega de novo. Agora, eu já vi isso muito com o processo político. Nesses meus negócios todos eu estava estudando, era isso. O transventor me ajudou muito para ver essas coisas. Por isso que eu falo, meu maior amigo, que me levava a tiracolo para ver certas coisas. Entende? Do jeito que a monja me levou a tiracolo também. Mas como seria no processo político? Dá mais ou menos como é que seria o processo político envolve mais gente, tem sempre as ordens que foram dadas. Sabe aquele negócio da ordem? Não, eu só cumpri ordens. Agora, aquilo vai batendo, 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 até chegar no mastermind. Mastermind é o autor intelectual do processo, que é o líder básico. Esse que é o bravo. Pensa no mastermind. Por exemplo, fizeram aí um assalto a banco. Tinha 5 pessoas. Teve um cara que calculou tudo. Ele é o mastermind. É o autor intelectual de tudo. Mataram uma pessoa. A culpa, em primeiro lugar, é dele. Mesmo que ele nem estivesse presente. Não interessa. Então, agora, pensa isso no genocídio. Agora, pensa esse monte de gente, milhões que morreram na Sibéria, naquele negócio todo com Stalin, por exemplo. Pensa. Agora, outra coisa. A maioria desses caras ficaram perturbados no fim da vida. O Hitler já estava totalmente doido muito antes do fim da vida. Mas o Stalin estava doido. Eu estou agora lendo um livro que o cara está falando esse negócio todo, que ele estudou tudo, as pessoas de idade. Devido a ele da neurociência, ele estudou esses casos para servir de cobaia, dar exemplo. Então todo mundo perdeu alguma coisa e teve alguma demência senil. Uma boa parte desse povo todo. Que é aquilo que você fala da energia gravitante. Todo mundo sabe, por exemplo, o Churchill teve isso, esse negócio todo. A energia gravitante que você fala, né? Começa... O negócio é difícil. Agora, por exemplo, se essa demência foi suave e um pouco tempo no finzinho, isso é normal, qualquer um de nós pode passar por isso. Agora, o problema é a hora que o negócio é carregado. Entendeu? E tem gente que, às vezes, vai com lucidez por muito tempo. O Stroessner, por exemplo, ele morreu com mais de 80 anos, aqui no Brasil, acho que estava em Brasília, né? E ele matou muita gente aí com o negócio do Paraguai. Eu estive lá e eu via o negócio dele na época do Mário. Pinochet também, né? Pois é. Mas o Stroessner, esse eu vi de perto, né? Eu posso falar. Eu lembro da ditadura dele. Todo mundo, eu e o Chico lá, com 2 caras com metralhadora nas costas da gente, todo lado que a gente ia. Você falou que quando a pessoa pensa que já pagou tudo, ela está só no começo. Às vezes. Isso. Mas quando é que ela sabe, quais são os indicadores quando ela... A hora que ela já começa chegou, a aliviar e as coisas vêm a favor dela. Já não tem tanto tropeço, já não tem tanta dificuldade. Tudo está... abriu o caminho. Ela começa a ver isso. Professor. Agora, tem gente que não pode saber a realidade, não. Por quê? A pessoa desanima. Desamo. E vai desanimar fazer o quê? Não tem jeito de destruir a si mesmo. É a maior frustração que tem é isso. Então, o senhor problema isso aí. Só falta. Sim.
Queria que o senhor explicasse mais a síndrome do autismo e a relação com a inseparabilidade grupocármica. Já falou? Eu falei alguma coisa. Você quer explicar para ele? Pega aí. Não, ele falou foi do regressismo egocêntrico, né? Que é justamente quando a pessoa fecha tão em si que ela não vê o grupo, ela nem vê o grupo, ela está tão presa nela mesma. Eu acho que isso serve para a síndrome do autismo, né? Agora, o autismo, quase sempre, a consciência recebeu um trompaço. Ela recebeu um chega para lá, um esbregue muito forte, que aquilo deu algum abalo nela. Então, aquele abalo faz com que haja relutância, a hesitação. É aí que leva o processo do autismo. Se for examinar, que só o processo é esse. Entende? Hein? A hora que ela fez uma coisa piorou. Por exemplo, eu já encontrei com a consciência que aconteceu um caso desse. O cara suicidou. Então ele estava crente, estava feliz da vida, porque ele suicidou só ele, mas feliz da vida que eu estou falando, quer dizer, com todas as frustrações e a loucura que ele estava sentindo. A hora que ele vê, quando ele suicidou, ele matou outra pessoa. Pensa nisso. É o caso que pula na janela e bate em cima, igual aquele lá da Praia do Júnior, lá de Copacabana, no Posto 2. Entendeu? Ele me contou isso. Agora, tem cara que tem lucidez disso. Aquele negócio que eu já contei, o caso do sujeito que tinha um parente, que ele pôs fogo na casa, para ficar com a documentação na hora lá, para ficar com tudo dele. Mas ele saiu espavorido devido ao processo do fogo que ele pôs na casa e deixou a documentação junto com o cara que estava lá para morrer. Agora, o que você faz? Porque o cara não ia sair, porque ele estava acamado com a situação toda. Agora, ele então vai lá e sai doido para pegar a documentação. Aí eles falam, não entra, não, mas é o meu tio que está lá dentro, não sei o quê. Aí ele morre lá dentro. E ele é aclamado como herói, sendo que ele que matou o cara e suicidou. Tá certo? Então agora pensa aí o drama dessa. Esse aqui, eu conversei com ele. Esse aí a gente teve comigo muito tempo. Nós tivemos altos entreveros, tratativas e tete a tete. E qual que o senhor acha que é a melhor abordagem para ajudar esse tipo de consciência? Ajudar é dar um jeito de ver o que é, que a pessoa goste fora dela. O que é que atrai? O chamariz, o chamarisco, alguma coisa que a envolva como interesse. Ver o interesse dela, como é que é a situação. Para que ela possa colocar interesse em alguma coisa. E depois, quando ela crescer um pouco mais, porque quase sempre isso aí dá quando a pessoa ainda está desenvolvendo a cabeça, cérebro, essa coisa. Quando ela desenvolver um pouco mais, ela dá um jeito de passar para ela o que é fazer assistência. Para ela começar a fazer assistência aos outros. Um autista que começa a fazer assistência aos outros, ele melhora mais rápido. E eu vi muita gente, antes de falar esse negócio de autismo, não existia essa palavra. Quando eu comecei a fazer assistência, das coisas, movimento espírita, tinha nada disso. Isso é coisa mais recente. Agora, quando tinha essas pessoas assim, que tinha a doença da cisma, como eles chamavam, vários nomes que eles davam, quando a pessoa começava a assistir, os outros melhoravam. Mas aí você tem que ver o que ela gosta. O que ela gosta? Ela gosta de que tipo de pessoa, ou que tipo de bicho, que tipo de filhote. Então, a hora que ela começa a ajudar isso aí, acabou. Eu lembro de uma pessoa que era uma senhora, muito magra, e com processo sério. Lembro que a roupa era sempre a mesma, aquele negócio todo. Aqueles vestidos compridos, sabe? Abaixo do joelho, aquela coisa. Liso. Às vezes era até daquelas roupas que era feita em tiara da fazenda. Então, essa senhora, a gente viu que ela gostava de cachorro. Então era um tal da gente arranjar cachorro para ela cuidar. Com isso, ela começou a desenvolver. Para defender os cachorros, ela era obrigada a falar as coisas, a sair de todo o drama interno dela para pensar na questão do cachorro. Com isso, ela tinha contato com todo mundo. Essa senhora melhorou muito. Agora, veja, ela já era assim, internalizada desde menininha.
vamos dizer, teenagers, né? Puberdade. Mas melhorou muito depois. Professor, aqui na patologia, na terceira linha, a consciencialidade gregária. Sim. Qual que é a relação com a inseparabilidade grupo kármica? A consciencialidade gregária são aquelas pessoas que elas são muito, vamos dizer, específicas e pontuais dentro do processo de afeto que ela tem. Então ela considera só algumas pessoas. Na própria família, ela descarta alguns, fica só aqueles que ela tem. Ela não tem consciência gregária. Entendeu? Ela tem que ampliar aquilo. A conviviologia. Ela fica só dentro ainda do âmbito familiar. Não, super egoísmo. Ela tem aquelas pessoas que são apenas extensão do egoísmo dela. Entendeu? Porque muita coisa que é descendente seu é extensão do seu egoísmo. Se você defender só aquele povo, você está apenas defendendo você, a Janete. Não saiu da Janete nunca. Você está envolvida dentro de um ciclo vicioso da Janete. Agora, o ciclo começa a ficar harmonioso e, vamos dizer, de predicado, virtuoso, na hora que a pessoa sai de si e ela vai ajudar alguém que ela não tem nenhuma reciprocidade, que não tem retorno daquilo que ela faz. Entende? Aí muda tudo. Você observa que a vida é assim. Sr. Valdo, como funciona essa inseparabilidade do próprio serenão conosco, por exemplo? Ele é policármica, com certeza. Agora, como é que funciona? Não, ele já domina essas coisas todas, já superou isso tudo. Hoje, ele ajuda o cosmos. Mas seria assim, dizer que a minha evolução faz o serenão evoluir, por exemplo. Isso aí é... Não, ajuda sim. É isso que ele está fazendo. Isso ajuda ele, cada vez mais. Tudo ajuda. Uma gota, desde que seja de água boa, você colocar no mar, você está ajudando o mar. Lembra disso? Isso é a regra. Mas pode dizer que ela... Tudo é contado, nada escapa. Mas já seria uma inseparabilidade policármica, e não mais grupocármica. Não, mas inseparabilidade grupocármica é para quem é doente. Se ele não está doente, não é mais. Acabou, é o que eu estou falando. Ele já superou. Ele está trabalhando com... Ele já está por dentro dos bastidores do universo, do cosmos. Só essa condição que o senhor falou da pessoa que está se aliviando, né? Por exemplo, ela começa a sentir que diminui a pressão e tudo. É nessa condição que está no começo que o senhor falou? Não, aí depende do que é. Porque às vezes existe ainda coisa pela frente. Tem coisa ainda complexa. Tem coisa que se der para uma pessoa para pagar a dívida... Para, né? Estagnado. Desespera, não tem saída. Outra tem coisa. Assim. Mas... Tem que ir com calma. É feito a módicas prestações, de acordo com o nível de autoconsciencialidade. Outra coisa, só até sábado. Não é assim que fala na televisão? Só até sábado. E outra coisa, Sr. Valdo, tem uma relação dessa condição do sentimento da pessoa com a escala evolutiva, né? Por exemplo, à medida que, dentro até daquela figura que o senhor colocou lá, à medida que a pessoa está se ampliando do centro, isso também pode ser avaliado pelo nível que a pessoa está na escala evolutiva também. É isso? Também. Seria nesse sentido a análise? Agora, o processo todo, você pode avaliar essas pessoas todas pelo ilícito delas. O que ela cometeu de errado? Por aí você vê a qualificação disso e a extensão disso. Tem gente que às vezes qualifica por aí. O evoluciólogo sabe dessas coisas. Porque o ilícito é muito importante, porque ele sempre atinge outras consciências. Então aí vem aquele magote de consciência, uma equipe, uma turma, uma farândula. Entende? É o que o povão chama ética terva. Esse ilícito... É a manada. Mas isso aí que o senhor está falando assim, o ilícito é a linha de manifestação do ilícito também, por exemplo? Não, tem gente que não tem noção de ilícito nenhuma. A extensão que é. O ilícito refinado, ele só vai ver mais tarde. Tem que ver primeiro o grosso, que esse aí ele admite. Valdo. Mas esse é muito pouco. Dentro que a gente está pesquisando, até certo ponto, a hipótese, né? A ProEx, ela se baseia muito nisso, porque a pessoa fez e ela agora vai ter que reconstituir aquele ilícito. Né? Agora, outra coisa muito séria que nós não falamos até agora, vocês não devem esquecer, são os atenuantes e os agravantes de tudo quanto é coisa que é ilícito. Isso tudo pesa na balança.
Uma pessoa que tem mais atenuante vai ajudar aquele que tem mais agravante. Ou a pessoa que é menos doente vai ajudar o mais doente. Assim é a mesma coisa dentro do grupo Kármico. Pois é. Professor, queria voltar um pouco aqui na pergunta da Janete, né? Ontem eu fui dormir um pouco pensando nisso, né? Como que você pode ajudar a pessoa que ela só pensa na extensão do ego dela e ela fica tentando controlar a vida de todos esses componentes, né? Como é que você Se você ajuda está preso a ela, você deve dar exemplo a ela o máximo. Se você não está preso, você deixa ela para tomar conta do destino dela. É uma coisa ou outra. Se vai ficar perto, dê exemplo a ela. Aí é o princípio do exemplarismo pessoal. É o PEP, PEP. Então, no caso de você não estar perto fisicamente, como é que fica? Isso é porque você já deixou, querendo ou não. Entendeu? A geografia já cortou o processo. Se permitiu acontecer, se a própria vida permitiu a você se separar, é porque o seu processo já está começando a limpar, não tem mais nada. Agora, qual que é o limite entre essa distância e a falta de convivialidade? Né? Você saiu em paz ou saiu brigado? Essa é a primeira pergunta que tem. Todo mundo que saiu brigado não fez nada, piorou a situação em vez de ajudar. Quem é que saiu brigado? Quem é que saiu brigado? Não é exceção, não. Fala lá, Roberto. Uma sugestão, uma pergunta. Na binomiologia, poderia encaixar o binômio assistente e assistido? Você já comentou até aí. Pode, né? Caberia. É tão óbvio nisso, né? Que a gente não deixou. Mas, Rosa, atende o Roberto aí, por favor. E a relação, eu queria ver a relação com a paragenética, que você comenta aqui na interdisciplinologia. Assim, essa relação, que vínculos a marca na paragenética, o peso disso na constituição paragenética, né, ao longo da evolução. A paragenética, ela, vamos dizer, registra tudo isso. Tira as consequências e o efeito disso. Ela registra tudo. A paragenética é isso. E isso afeta você. Afeta seu psicossoma, sua vida, seu micro-universo. A base são, vamos dizer, as relações do ponto de vista aí emocional, né? Que vão, não, de tudo. A emoção é para começar. Não, ela pega o mental soma, fica gravado lá. Agora, ó, isso que ele falou aí, para colocar, você falou binômio, né? Você põe entre parênteses, hein? Interação. Agora você põe interação e põe entre parênteses, coloca duplismo. É uma dupla. Tá certo? Que esse você tem colocado. Quando é gente, da consciência, a gente põe como sendo duo. É uma dupla. Agora, gente, como se dá esta inseparabilidade se estou numa família tão diferente? Minhas irmãs me têm como, no mínimo, estranho. Desde pequeno, nunca cheguei a gostar de brinquedos. Eu não vou ler o que é que está falando aqui, que está um cacófato. Desde pequeno, nunca cheguei a gostar de brinquedos. Sempre pedia livros, principalmente de astronomia. Gosto de plantas, animais, conhecer pessoas e culturas diferentes. Como posso fazer parte de uma família que não me entende? Poderia falar a respeito? Tem alguma responsabilidade com ele? Esse está danado, não está? Companheiro, você está ruim, hein? Primeira coisa, você está melhor do que a sua turma, você tinha que estar trabalhando. Agora, do jeito que você está falando aqui, a gente nota um certo laivo danado da vida. Trata bem sua família, tudo diamante, brilhante, prata, é o máximo. Pensa nisso. Agora veja, você está com a síndrome do estrangeiro com a sua família. Tem isso tudo, nós já explicamos. Síndrome do estrangeiro, observa bem como é que é isso. Você se sente como se fosse um peixe fora d'água. Se sente como se fosse um corpo estranho dentro do mecanismo da família. Mas veja, é para isso que você veio, é para ajudar. O que você está fazendo? Vamos fazer força. Qualquer coisa a gente dá uma de mãozinha. Traz aí o povo que a gente conversa com eles. Em sindomologia, a síndrome do canguru. Poderia comentar algo a respeito dentro do contexto da inseparabilidade do grupo Kármico? Essa eu passo para você, Olócio, explica tudo aí.
A síndrome do canguru é um termo utilizado para aquela pessoa, por exemplo, já aquele jovem de 40 anos, 30 e poucos anos, 40 anos, que não sai da casa dos pais. Então a pessoa, em vez de ir cuidar da própria vida, se sustentar, ela vai estendendo isso. É uma moratória aí não muito bem adequada, né? Ela fica. E existe também a síndrome da porta giratória, que é aquela pessoa que saiu de casa e aí resolve voltar para a casa dos pais, né? Também. Isso é para começar, viu? Que sindromologia é um mundo enorme da situação. Agora, veja, eu acho que não é o seu caso. Já tive uma retrocognição com iniciação no Antigo Egito. Sei que conheço o senhor desde aquela época. Pergunto, existe alguma relação entre o senhor e a Nefertiti? E com o faraó Akhenaton? Ou não há relação nenhuma? Não, não há. O meu povo que eu conhecia é tudo baixinho, pequenininho. Esse povo aqui que ficou na história. Os que eu tive não foi, não. Agora, a única coisa que eu posso te falar é o seguinte. As iniciações que nós tínhamos eram muito antigas. E uma pessoa que estava lá comigo é Euripo Barçanufo, esse que morou em Sacramento, etc. Tal. Esse aí foi meu colega lá. E ele sabia disso. Eu encontrei com ele falar do corpo para a gente conversar sobre isso. Fui convidado para casamento de 2 ex-colegas da escola. Se eu for no casamento deles, vou estar de algum modo contribuindo para a interprisão entre eles? Outra pergunta. Minha namorada quer ir numa festa basicamente para experimentar a LSD que um amigo dela arrumou. Me coloquei contra isso, mas ainda não cheguei a bater pé e dizer que se ela for para isso, eu fico em casa. Bater pé seria exagero? Não quero sair com ela para ela se drogar. Olha aqui, vamos ver a situação. Primeiro, o seu casamento não tem nada a ver com isso. Casamento é um ato social, você vai fazer o social. Você ajuda ali. Agora, veja, quem casa precisa de testemunha, você vai servir de testemunha, porque isso é um contrato. E às vezes alguém está fazendo negócio, precisa de ter o testemunho, que amanhã você pode ajudar, seja ele ou ela. De qualquer maneira é bom. De qualquer maneira são seus colegas de escola, não tem nada. Agora, com referência ao LSD, isso é outra coisa. Você deve dar um conta nessa sua companheira aí, a sua moça, e não vai nisso de modo nenhum. Esse negócio de bater pé eu acho pouco. Acho que você tem que bater os 2 pés, a mão, gritar, mostrar a situação, expor. Por quê? Toxicomania é um problemão. Da morte, da assassinato, da loucura, da desvio. Toxicomania é o assédio bioquímico desse planeta atualmente. É o mega assediador do planeta, é a toxicomania. E o LSD é terrível, por causa da escopolamina e outras coisas que tem nele. Ele torra o fígado, ele dá hepatopatia na pessoa em pouco tempo. E isso aí a pessoa nunca mais vai ser a mesma coisa. Se ela vai se drogar, o que você está esperando para internar essa pessoa? Interna a sua companheira, o mais depressa possível, para tratar dela, antes que ela piore. Há na teca do estado vibracional a possibilidade de fazer o movimento das energias conscienciais entre os hemisférios cerebrais? Já foi pensado e testado ou isso é coisa da minha cabeça? Não. Quando você mexe no estado vibracional, você não mexe só nos hemisférios cerebrais, você mexe na sua psicosfera. É o processo da energia, é tudo. Agora, o cérebro é a sede da história, mas a coisa mais séria é o paracérebro. Quando você quer, a sua intenção, a sua volição, a sua vontade, ela está comandando o processo de energia dentro do seu micro-universo consciencial. Aí, os 2 hemisférios cerebrais, às vezes, ficaram desse tamanhozinho. É muito mais importante o seu processo da vontade, o seu paracérebro funcionar em cima dos 2 cérebros, os 2 cérebros que eu estou falando, quer dizer, os 2 hemisférios. Mas a coisa mais séria ainda, funcionar em cima do cerebelo, que é o cerebelinho, o cérebro pequeno que a gente tem, que é o da psicomotricidade. Como um executivo de uma grande empresa, chefe de 5.000 empregados, pode evitar a interpretação grupo kármico? Existe amparador para essa função, uma vez que esse executivo assiste tantas consciências? Sim. Essas coisas tudo existem. Cada pessoa que tem a função com muita gente tem um amparador de função, se ele permitir ter. Que é uma boa parte de governador, presidente, etc., às vezes, ele não permite que aquele, vamos dizer, o amparador extrafísico de função que mora lá no palácio praticamente, que vai o presidente, depois vem o outro e ele tenta ajudar, conforme o presidente ele ajuda, conforme o presidente ele não ajuda, porque eles não permitem. Ele tapa a comunicação, ele não quer.
Então o problema todo é da pessoa querer. Se ela quer, vai ter assistência. Agora, processo de admitir e ter contato com muita gente. É preciso que a gente trabalhe. Eu mesmo já trabalhei dentro de uma instituição que era para diminuir. Tinha 1.845 empregados e tinha que passar para 900, mais ou menos 850, 900 empregados. Tudo foi feito sem briga de ninguém. E todo mundo foi alocado em lugares adequados. Todo mundo saiu bem da história, não houve reclamação de nada. Agora, o problema não é fácil. Você, com um contingente desse, 1.800 pessoas, você passar para 900? Entende? Sem briga. Agora, olha, eu participei disso, junto com outras pessoas, e isso foi feito. Mas todo mundo foi colocado em outros lugares. Se arranjou emprego, acertou a vida da pessoa, deu trabalho de prestação de serviço para um monte de gente, tudo foi encaminhado, a vida toda. Então, tudo isso eu acho que é possível, porque eu já vi isso, já participei disso. Essas coisas podem ocorrer, sim. Pode falar. Valdo, na página 98, no Intimologia, eu queria entender a relação da monarquia, que é o último item, com intimologia. Eu que te pergunto. O que você acha? Eu não entendi. A monarquia te pega em alguma coisa? Ainda? Não. Não? Não. Então você já está livre disso. Agora, olha a estereologia. Vê se pega alguma coisa. Lê aí o resto, viu? Lê direitinho. Mas eu leio todo e não estou entendendo. Não tem nada que te pega? Não. O exterior pega, porque eu estou nessa. Mas que relação tem? Eu estou nessa com você. Mas, Valdo, que relação tem a monarquia com o íntimo, com a intimologia? O que você foi na monarquia? Eu posso dar um... Você foi o quê? Um baronato lá? Você foi a baronesa? Pois é. O que tu achas? O que você fez? Foi na época do feudalismo? O que a gente era lá? Mas você está querendo então dizer que essa passadologia forma parte do íntimo da pessoa hoje? Ainda é, né? Isso. Ainda era. Está devendo? O que você acha? Não dá para descartar. Então você está... Por exemplo, não é indulto nem amortização. Às vezes tem uma pequena anistia, depende de quem mexe. Mas o indulto mesmo, de modo geral, é muito difícil de ter, porque não é todo mundo que vai abrir mão, né, dos débitos. Mas você está colocando a monarquia no mesmo nível, por exemplo, que o casal íntimo, que a dupla evolutiva? Lógico, é tudo, é a família. É a intimologia. Vem cá, o rei que está lá dentro, uma baronesa que esteja dentro da monarquia, a intimidade dela não é da baronesa? Não entendi. Não, isso eu entendo, eu estudo monarquia, mas é assim... Por exemplo, você tem mais raiva hoje da monarquia, você é tranquila, pacífica com a monarquia, ou você abençoa a monarquia? Dessas três posições, qual é a sua? Eu não gosto da monarquia. Então, acabou. Já mostra que a sua intimidade está até aqui, ó. Você já confessou tudo. Valdo. Eu, por exemplo, eu não aprecio a monarquia, mas eu já tive contato mesmo nessa vida, já procurei ajudar, exaltei o processo para a pessoa melhorar, as coisas se acalmar dentro daquilo que a gente pôde mexer. E outra coisa, é nível alto. Um dos negócios que eu estava mexendo é uma série de condes e condessas. Aqueles de Palma de Mallorca que você falou? Não, sim. Não é bom falar isso não, porque não estão ouvindo online. Ainda tem gente viva e tem os descendentes, tudo aí. E é muita condessa, muita... Entende? Deixa para lá. Condes, condessas e etc. Mais de uma vida, mais de um país.
Mas do mesmo jeito que você colocou monarquia aqui, você poderia ter colocado muitas outras condições. A monarquia é básica, porque ela mexe com nós todos aqui. Aí eu devia ter posto usar. aí feudalismo, com letra grande. Então, aí eu ia entender melhor. Seria pior. Mas é mais a raiz. Não seria mais? Não, monarquia que é mais. Mas... A monarquia é mais séria, ainda existe até hoje. O feudalismo eles estão falando que já acabou, em parte. Mas não acabou nada. Mas agora, a monarquia não, ela é viva. Ela precisa de ser falada. Tem gente que, nesse instante, está criando débito kármico, grupo kármico com a monarquia. Nesse instante. Como? Um exemplo, Valdo. Fazendo besteira, né? Não acha? Na Inglaterra, na Espanha. Juan Carlos. Nesse instante. Tá, mas então você ressaltou esse item de monarquia porque então essa monarquia ainda é faz muito parte do íntimo daqui da muita gente, de multidões. O negócio é sério. Pode falar, lá, nós vamos a outra monarquia agora, já do Nordeste. É exatamente esse item, né, que me chamou a atenção, até porque nós estávamos pesquisando algumas coisas lá. E o interessante é que o formato do estado do Rio Grande do Norte é um elefante. Sim. E você colocou aqui o matriarcado, e a gente estava estudando as características do elefante, da elefanta. Mas o que é interessante é que nós fizemos um levantamento agora, e é o estado que tem mais castelos construídos. O Rio Grande do Norte. E a questão do matriarcado, da monarquia, do processo da família é uma condição assim, a hora uma forma, que vai né? Uma serenona para lá mostra que a área é poluída. Exatamente. Escuta, o australino está na Argentina. Onde ele foi? Para Córdoba. É o lugar também mais é o bravo local que mais... tem lá. Isso. A pergunta Do ponto de é... vista de raiz, Rio Grande Tá. do Norte, o que é que tem tanto vento? Deve ser para limpar. É verdade. Outra coisa, o povo tudo vivo, mental soma, Então, aguçado. Tudo tem sua razão de ser. exato. A questão é, dentro da A inseparabilidade primeira do vez que eu grupo fui lá, eu falei acálico, assim, olha, aqui tem muita gente mental soma. O que vocês andaram fazendo com esse mental soma nas vidas anteriores? Vamos agora trabalhar mais com isso, tem muita coisa E às pra vezes a ser gente feita. perguntava, cadê esse mental soma? Isso eu falei lá naquela sala lá daquele conservatório. Não tinha um negócio do É isso conservatório? mesmo. Foi a primeira que eu dei lá, aparece em cima do palco, aquele monte de gente. E na escola de música da universidade. Conservatório de música. Exatamente. Outro A questão é conservatório assim, de música. o que fazer, ou como fazer para reverter esse quadro dentro do Holopensene e do Intercamp, né? E cada um dentro dessa, fazendo parte dessa parageopolítica, dentro dessa... A primeira entomologia. coisa, vamos torcer agora para essa eleição, acabar com aquela hegemonia das duas famílias que dominam o Estado. Todos os estados do Nordeste têm essa mesma característica. Não, mas lá é bem claro. Mais grave. O negócio é ressaltado. É assim? É assim. Duas famílias. Isso. Agora, veja, isso é política rastaquera, né? Do interior, superada, né? Já era. Vamos ver se melhora isso. Tem uma nova eleição agora, vamos ver o que dá. Vamos torcer. E jogar bastante energia. Já pensou se a Serenona fosse candidata a governadora? Seria o máximo. Né? Sabe, tem muita... vamos dizer, não é. Sabe, tem merecimento, mérito, né? É isso que eu ia A falar. meritocracia Muito não mérito permite para isso. conseguir um negócio desse. Não permite isso. Sim. Valdo, você já colocou que o espartano ele teve vidas ligadas à questão do belicismo. Foi. Tá? Como é que ele fez para se separar dentro da questão, no caso dele, se é que tem alguma informação, né? Ele foi trabalhar com tudo, e ele não tinha tanta culpa dentro da história. Entendendo? Por isso que ele se livrou mais depressa. Mas ele está trabalhando até hoje. E tem muita gente por aí que é isso. Se você vê muito espartano junto a uma pessoa, abre o olho. Aquela pessoa usava faca ou fuzil, ou lança. Né? Lá sempre tem alguma coisa. Né? Alguma coisa tinha. Ariete, aquela de tocar na porta.
Tem também o arcabouço, que é aquele negócio de julgar. Catapulta. Se te falar isso devagar, senão você fala besteira. Então, Valdo, só voltando no caso do Rio Grande do Norte, só podia explicar essa questão do matriarcado com o processo das cortesãs, lá no povo do Nordeste? Como é que é isso? Qual que é a relação extrafísica que existe dentro desses processos? Lá é complicadinha a situação, né? Tem o processo dos marinheiros, da escravidão, tem uma porção de coisa ali. Outra coisa, ali uma ponta, né? Um cotovelo, né? Da América Latina, da América do Sul e do Brasil, né? É o cotovelo que saiu da África. Tá lá. Lá é direto, né, professor Valdo? Essa conexão lá do Rio Grande do Norte, e Nordeste em geral, mas é bem o processo da África mesmo, né? Se a gente começar a buscar todas as raízes da África, a gente vai entender mais. Tem gente que acha que não é cotovelo, é um ombro. Seu cara fala, não é cotovelo, é um ombro, é mais forte. Enfim, eles são do norte, eles não são do sul. Entende? Valdo, aqui na página 98, em Culturologia, você coloca a cultura da inteligência evolutiva. Você pode detalhar mais como que é essa cultura? Nós falamos aqui sobre inteligência evolutiva essa semana, não foi? Você não estava aí, né, Rafa? O caso todo é o seguinte, a inteligência evolutiva é essa que nós estamos começando a criar. A cultura é essa nossa aqui. É você saber o mecanismo da evolução. Quais são os ingredientes que formam o arcabouço, você está entendendo? De toda a estrutura para uma consciência evoluir. Então, o que você está fazendo, o que você vai fazer, de onde você veio, quais são os princípios que orientam e que fazem pressão em cima de você, você é subordinado ao que e a quem, de que modo que é. Isso tudo nós, dentro da Conscienciologia hoje, explicamos uma certa lógica muito séria para a pessoa ponderar. Então essa cultura ela é promovida justamente através de debate, de não, através do estudo, da pesquisa, para a pessoa ver a si mesma e ver as outras. Por exemplo, você admite a Serex? Você admite que você tem uma programação existencial? Você admite a inversão existencial? Você admite, por exemplo, o processo evolutivo que é melhor se levar para o mental soma e não para o psicossoma? Você admite que é melhor a gente deixar a arte dar uma bela banana para a arte, principalmente você, durante tanto século, e você cuidar hoje de um processo mais técnico? Não é tão fácil, mas admito. Hein? Não é tão simples, mas admito. Está vendo? Você admite que quando você chegou, você era contra tudo e todos. E com o passar do tempo, você melhorou demais. Vocês conhecem a peça, sabe que é assim. Ele era o homem do contra. É o homem do sal de fruta eno. Antigamente, na década de 40, 50, tinha o sal de fruta eno. Quem não tomava o sal de fruta eno era o homem do contra. Está entendendo? Ele era o homem do contra. Tudo que você falava, ele arranjava um jeito de ficar do outro lado. Jamais aderia a nenhuma ideia que você dava. Com o passar do tempo, ele foi crescendo. Quantos anos você tinha? Quando cheguei aqui, tinha 23, eu acho. 23. Agora, veja, hoje você tem quantos? 28. Pois é. Em 5 anos, o homem melhorou totalmente. É outra pessoa, o nível, a situação toda. Hoje você já tem uma visão de conjunto muito maior do que essa. Agora, então, vamos pensar por aí. Você estudou a inteligência evolutiva por causa do seu curso intermissivo. Uma das coisas que a pessoa mais estuda é a evolução. Por isso que é que nós aqui, o que eu falei aqui antes, hoje mesmo, que a gente roda, leva para outros assuntos, e a pouco está o processo da evolução. Pessoal, grupal, policármica, tudo em torno da gente. Então, a minha questão é assim, como que a gente pode reforçar essa cultura da inteligência evolutiva? Então, hoje com as tertúlias... A tertúlia é básica para isso. Ok. Mas talvez quem fala mais em evolução consciencial no mundo seja esse curso de longo curso que nós temos. Eu não lembro de mais nada igual. Sobre evolução não tem nada. Quais outras estratégias, Valdo, você acha que a gente pode desenvolver ou reforçar
além da tertúlia, para que a gente mantenha essa cultura sempre você crescente? ver uma parte histórica, por exemplo, a historiografia das religiões, a historiografia dos livros célebres, das grandes obras também. Então, lá, Ulisses, a Eneida, não, se você nunca leu, lê essas coisas. Agora, olha também a história das religiões. Pega lá, daqueles nossos amigos que tem lá na holoteca, qualquer coisa a Nara te dá indicação aí, você dá um receituário para ele, da historiografia, para você ver o problema da evolução. Agora, seria bom estudar alguns da antiguidade. Por exemplo, algumas tinturas do processo do helenismo, da Grécia Antiga, algumas tinturas sobre os fenícios. Eu sei que você andou estudando isso aí, nas coisas que você andou estudando no curso secundário, mas aquilo que estuda é muito superficial. Agora você vai estudar com outros olhos, com outros interesses. Você vai ter muito mais inteligência de deduzir aquilo que você lê sobre o processo da historiografia. Agora, vale a pena ver isso. Então, você vendo a evolução de determinados tipos de nações, de povos, de culturas, principalmente dentro do processo político, o processo filosófico, o processo até artístico, literário, e o problema também religioso, você vai ter uma noção maior disso, se você está querendo ver. Agora, você vai rodar, depois você vai bater tudo nas nossas coisas, você vai dar valor para nós. Quanto mais você lê lá, mais valor você vai dar para a gente aqui. Entende? É uma beleza isso. Sempre nos ajuda. Quem estudar mais, está sempre a nosso favor. Quem estudar menos é capaz de dar conta na gente, toda hora. Hein? Aqui, ó, projeciologia, cultura parapsíquica e autopesquisa científica. Está aqui os detalhes, o da Malo. A experiência é a mãe de todas as certezas. Leonardo da Vinci, seu amigo lá, seu colega pintor, né? Tá certo? Está aqui, ó. Mostra ali para ele. Agora, o problema é que a inteligência evolutiva, eu até chamo de IE, de propósito. Nesses 1000 verbetes, eu devo estar falando pelo menos uns 150 vezes sobre inteligência evolutiva. Eu não sei quanto. Precisa de ver depois lá pelo Find. Mas é mais de 100 vezes. Porque é muito sério o processo da inteligência evolutiva. Agora, se depois você pegar isso, o dia que tiver com download, pega no Find, você vai ver tudo que a inteligência evolutiva bate com as outras coisas. É muita coisa que tem. E é dentro da área da evoluciologia. Também existe uma especialidade que é autoevoluciologia. Entende? Isso também é sério. Aí você vai entender bem o mecanismo que nós estamos falando. Osvaldo, o fato de nós assistir tertúlia diária, como é que vai influir isso no nosso próximo curso intermissivo? Ele já vai ter... Não, vocês vão começar a pensar mais no processo evolutivo, porque vocês, a maioria aqui, talvez a gente possa afirmar, talvez, provavelmente, é bem possível, que é a primeira vez que vocês estão pensionizando tanto sobre evolução, como é nessa vida. Que antes não tinha. Porque senão não fariam toda besteira. Mas essa assistência diária... Lógico, é lógico, né, gente? Vocês acham que eu estou abusando, estou excessivo? Se for, João, você me puxa a orelha aí, me fala. Ô, Dulce, ô, Cristóvão, você que é calado, você tem mais direito, me puxa a orelha. Mas o que é? Volta. Você sentiu que abaixou, né? A fervura da hora, né? Sentiu, né? Aldo, por que você não colocou lá na sinonimologia a interprisão grupocármica? Está lá na parafatologia. Não seria sinônimo? Até um certo ponto não é bem, né? Não é bem. Agora eu falo muito interprisão por aí tudo, né? De todo lado. O processo é ver onde é que a gente está falando. Agora, o que eu quis foi debulhar um pouco mais o que é o caso da inseparabilidade. As coisas mais sérias que tem aqui, além desse detalhismo, é o processo da taxologia. Agora, ó, uma boa parte ainda não vai entender isso, não. Estou te falando na cara de todo mundo aqui. Durante as exteriorizações de energia, na prática da TENEPS, ao abrir os olhos, às vezes, a dimenéria intensifica de tal forma que some tudo, esbranquiça
ou fica tudo meio esverdeado e azulado? Claros, a intensificação fica extremamente forte. Gostaria de saber se essa intensificação maior é real ou não. Esses momentos levam ao complementário, lembram ao complementário, porém sem uma consciência na frente. Olha, você está começando a ver Dimené. Olha o que eu quero dizer com Dimené. Dimené é a primeira dimensão depois dessa aqui, que é a dimensão energética. Você está vendo as nuances da Dimené. Isso aí são as fronteiras da Dimené. É a Trifron que está entrando extrafísico. Então agora, a coisa mais séria que tem, a hora que você alcançar um pique máximo de homeostase na sua clarividência ou na sua parapercepção, é a hora que fica tudo branco, numa brancura superior à brancura rinço, ou do homo. Brancura branquíssima, entende? Branquérrima. Quando aquilo ficar daquele jeito, você alcançou o máximo. Isso aí mostra que tem ectoplasmia. Isso aí é o nível que a ectoplasmia mostra o nível da pessoa. O Uruguai nasceu em 1825, já como república. Mas o culto à monarquia aqui é muito forte. Isso teria relação também com o caudillismo? Total. E você ainda duvida disso? É o nosso amigo do Uruguai que está falando. Ele é de Montevidéu. Não há dúvida que é. Agora, outra coisa. Pequenino, mas quer resolver. O Uruguai é igualzinho a pílula de vidro do Dr. Ross. Você está entendendo? É pequenininho, mas é separado, é específico, quer falar forte, é terrível. Eu quero falar uma experiência que eu tive no Uruguai. Na década de 1953, eu estive no Uruguai. Naquela ocasião, eu estava nadando de braçada devido aos processos também da Argentina, que estava favorecendo a eles. Então, a vida era caríssima em Montevidéu. Ou a gente ia tomar um refrigerante, ou tomar um cafezinho, ou pedir um copo d'água específico, o negócio corresponde hoje, talvez, a R$10. Nós chegamos lá para ficar uma temporada, junto com alguns amigos, nós saímos no mesmo dia. Eu falei assim, nós não temos gabarito, a gente não tem cacife para bancar a vida em Montevidéu. Isso em 1953. De lá para cá, muita coisa aconteceu, né? Já não é bem assim, do jeito que era. Agora, o Uruguai era simplesmente impressionante. 1953. Agora, eu quero lembrar que teve gente no Brasil que teve muita coisa no Uruguai, né? Um deles é o eminente amigo lá de vocês, gaúchos, Brizola, não é isso? Que tinha as fazendas no Uruguai e outras coisas mais. Com o passar do tempo, o negócio tudo era na base da carreteira. E o processo de bois, né? Tem até os selos do Uruguai, com essa coisa toda, cada selo desse tamanho. Agora, nunca pude esquecer isso lá, na questão do Uruguai. Agora, veja, o que é isso? É feudo ou não é? Feudo que eles mesmos ainda mantêm, a situação é precária. Poderia explicar em polinomiologia o casal parapsíquico? Vamos ler tudo aqui para a gente ver direitinho o que nós estamos falando, porque polinômio tem sempre 4 itens. O polinômio pré-casal, casal incompleto, casal íntimo e casal parapsíquico. Casal parapsíquico, por exemplo, vamos entender. Aquela pessoa que ficou, ela ficou viúva e o cara morreu. E ele continua ajudando a ela com a situação toda. E ela não se casou mais. É um casal parapsíquico ou não é? O que vocês acham? Agora, vamos supor que ela dessoma. Aí os dois, um está o outro. As duas consciências juntas. É um casal parapsíquico ou não é? É isso que nós queremos falar. É a ligação que tem entre duas consciências, independente da situação, e mexendo com o processo parapsíquico. Professor, essa questão das tertúlias diárias, ela vai levando você a um nível de reflexão bastante intenso, porque você basicamente convive com a questão da análise multidimensional, multiexistencial, mesmo que você não vivencie ainda na íntegra, esse processo, a lógica lhe leva a procurar introspectar em cima desse assunto, né? Então, seria um momento de preparação para alguma questão que virá, né, de certa forma? É a execução da sua proex, a realização da sua obra-prima. O que mais? É você alcançar, além da TENEPS ou FIEX,
além do OFIEX, a dispersidade, além da dispersidade, a semiconsexualidade, além da semiconsexualidade, o teleguiamento autocrítico. Mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Blá, 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 blá. Eu continuo, paro por aqui. Porque a lógica, você começa cada vez mais a entrar nessa lógica multidimensional. A lógica evolutiva, é aquilo que eu estava falando aí com o Rafa. Lógica evolutiva, da evoluciologia. Dentro do trabalho dos Vocês hoje já estão entendendo muito mais isso que vocês estão pensando, no tapa. Agora, cada matraca. Uma hora eu vou trazer uma matraca para mostrar para o povo, porque eles não sabem o que é. Né? É aquele que precisa de arranjar. Onde é que a gente compra? Será que isso tem de Paraguai? Vamos ver. Paraguai, mas uma daquelas que dá uma rodada e já dá 75 decibéis. É igual aquele o motoqueiro que eu vi passando na frente do shopping. Lá repercutiu na rua assim, eu falei assim, isso da cadeia. Mas o cara, numa pressa danada, não tinha muito carro. Ele abriu tudo que tinha. Quer dizer, ainda tem gente doida aí, né? Isso tudo é tóxico, né? Igual o cara abrindo esse barulhão lá de mais de 75 decibéis na motor. A toda velocidade. Com toque, você já viu o que vai dar isso? Terrível. Eu joguei energia lá para o cara para fazer. Eu vi que era um homem a hora que passou. Dentro dos nossos processos evolutivos, a gente acaba vivenciando vários grupos, né? Quais são os sinais que podem indicar que aquele grupo está na hora de você até abrir mão daquele grupo em si, né? É a hora que você já está dentro de posicionamentos que estão muito longe, tem um gap, há um abismo entre você e eles. Aí eles mesmos vão te descartar. Eles te cospem fora. Esse aqui é. A gente tem que esperar isso, a cuspida. Entende? E às vezes eles não vão te entender de modo algum. Tem muita gente aqui que foi cuspido. Cuspidos evolutivos. Aqui, é um monte. Professor, eu estou querendo juntar as pontas aqui de uma informação de uma outra tertúlia, quando o senhor falou que o intermissivista, né, respondendo uma pergunta, já tinha condições nessa vida de limpar as interprisões. E aí eu pensando a respeito daquilo, eu falei, mas isso deve continuar ainda em outros graus na escala. Agora você que sabe, daqui 5, daqui 10, daqui 20 vidas, você que manda. Entendo. E estamos hoje, aí as ordens. O que você manda? Hoje a coisa está mais clara com essa explicação daí. E teve determinado momento que o senhor colocou que a hora que ele pensa que limpou, mas que começa. Está faltando uma coisa nisso. Então quero ver o que está faltando. Vamos clarear. É o estímulo, a motivação, o bem-estar íntimo que você vai sentir daqui para frente. Você esqueceu disso, isso é o mais importante. A hora que vem esse bem-estar, você já abençoa tudo. Você já quer dar beijo em popô de criança, no universo, no cosmos. Tudo muda. Isso aí é que é a coisa mais importante. Você já notou que a maioria das pessoas que você conhece, ou que conhecia antes de vir para Foz, que elas são mais alegres hoje? São ou não são? De primeiro, logo de cara, pelo contrário, ela fica mais ensimesmada. Mas depois ela começa. Olha lá, um cara que hoje é muito mais alegre, lá atrás, olha lá, o Valente lá. Ele era muito sério. Seríssimo. E cheio de problema. Superou tudo. Você está entendendo? Por exemplo, o próprio João Aurélio. Hoje ele é muito mais alegre. Ô, Kátia, você acha que hoje ele não é mais alegre? Então, tem uma confirmação de testemunha ocular. Entende? Agora, assim, tem uma série de pessoas aí. Por exemplo, aquele cara que está lá, quando ele chegou uma vez, eu falei para ele, acerta essa franja na sua cabeça. Você lembra? Hoje ele é muito mais dado, aberto, da situação. Está lá, vive rindo, olha lá, os dentes dele estão sempre mostrando. Nunca na vida aqui em Foz o povo precisou tanto, o dentista nunca trabalhava tanto para colocar todo mundo, porque está todo mundo... Você entendeu? Isso é um negócio muito sério, é um trabalho de dentista. Então você tem que ver isso, falando sério, realmente ocorre, uma boa parte do povo. Por quê? Devido ao bem-estar. Esse bem-estar é a hora que a pessoa começou a engatar
com o trabalho de ressarcimento e de limpeza do processo evolutivo dela. Muda tudo. Agora, tem gente que às vezes tem que fazer uma renovação visceral. É ou não é? Vocês estão vendo esse galã do cinema francês que está aí? A gente sabe disso. Então, é nessa hora que houve essa limpeza que o senhor mencionou naquela tertúlia anterior e é onde o trabalho começa. Que foi o que foi falado hoje. Você está entendendo agora? Eu juntei as pontas. Agora, tudo é o problema da potencialização da dinâmica da evolução. Então, pensa nessas três coisas. Potencialização, dinâmica e evolução. Isso é que interessa. O que nós estamos fazendo aqui é justamente isso. Esse curso de longo curso nada mais é do que isso. Se eu não estou fazendo isso, eu estou fracassando. Se isso está acontecendo, a gente está, pelo menos, fazendo alguma coisa, está dando algum resultado. Potencialização da dinâmica evolutiva. Tá certo? Osvaldo, a nossa tendência para a próxima vida aqui do grupo nosso seria a gente ficar ainda em uma inseparabilidade ou a gente dispersar um pouco mais para outras... Não, você não vai dispersar, você vai... juntar mais, é a tendência. Você vai abraçar, você vai fazer recolhimento em mais expressão, em quantidade e qualidade de gente para ser assistido, ou assistidos. O acolhimento vai ser maior. Mas aqui dentro do nosso grupo, então a tendência é ficar... Daqui irradia para o resto, está tudo junto. Agora, por que eu falei que aqui está cheio de caciques? Não tem índio. Nós não estamos fazendo programa de índio, nós estamos fazendo programa de cacique. É muito diferente, Morubixaba. Programa de Morubixaba não é a mesma coisa do índio titular simples aí, peão da oca, da maloca. Mas, entende? Aqui vocês estão com o Morubixaba. Agora, dá um trabalho danado, porque são muito dados a processo de sucos, frutas, troncos e outras coisas mais. Mas, Valdo, dentro dessa inseparabilidade, não necessariamente todo mundo vai ir a fazer a vida no mesmo local, no mesmo país, não tem nada a ver com isso. Até um certo ponto tem, lá no fundo tem, aquilo irradia. Por exemplo, o Wagner mais a Nancy estão lá na IAC, estão trabalhando em diversos países. Todo dia estão aqui, de vez em quando estão aqui. Eles agora, a Nancy vai estar lá em Belo Horizonte, não é isso? Você sabe, hoje nós estamos vivendo a era da comunicação, né? Por incrível que pareça, os aviões do Brasil ainda estão no ar, de vez em quando. Então, Valdo, você acha que muita gente daqui vai ressumar na China, mesmo que daí vai dispersar, ou não? Já está, né? Já está. Gostaria de saber por que se fala no processo da monarquia ocidental e não se fala nos sultões e haréns orientais. Isso tudo é a mesma coisa. Isso não tem relação com a CCCI? Seriam os haréns reproduções do extrafísico com o mega assediador, no caso o sultão? Olha, tudo é mais ou menos a mesma coisa. As culturas são diferentes, mas o domínio é ao mesmo tempo. Por exemplo, a ditadura do Mao Tse Tung, a ditadura do Hitler, a ditadura do Stroessner, a ditadura do Pol Pot na África, a ditadura do Stalin na Rússia e a ditadura do Irã, a ditadura de outros lugares que tem por aí. Vocês acham que o Irã é uma ditadura ou não é? Tudo é a mesma coisa. Agora, preciso falar em monarquia nisso? Tudo é a mesma coisa. Questão de nome. Agora, por exemplo, vocês querem monarquia mais brava do que aquela da Arábia Saudita? Que é a família real, aquele negócio todo. É uma família enorme. Uma família imensa, tem milhares de membros. Tudo isso, não é isso? Como é que é? Outra coisa, vocês querem mais monarquia do que a briga que tem no Líbano, por causa das famílias lá, no processo islâmico? Tudo isso é monarquia. Agora, nome, por exemplo, conde no lugar, sultão no outro, isso é secundário, isso aí é semântico. O que interessa é o que as pessoas estão fazendo. O nível mesmo. Então, ditadura, seja onde for, que é o processo da monarquia, a maioria é um tipo de ditadura, é uma ditadura consentida, é ou não é?
Outra coisa, a pessoa que é um rei, a pessoa que é um sultão, o outro que é isso, que é aquilo, ele não é o representante de Deus na Terra? É igual o Papa? Você quer ditadura maior do que a da Igreja Católica? Que é outra, essa aí já não falou, é italiana. Essa aí ganha da própria ditadura, vamos dizer, da hierarquia dos amigos lá do Arlindo, da máfia. Vaticano é antigo. Agora o negócio não é fácil. Manja, que te fa bene, tá certo? Mas manja é evolução. É o jeito. Fala. Evaldo, você falou que quando a pessoa está saindo da interprisão, que os caminhos se abrem, né? Eu queria entender, quando a pessoa está na interprisão, que tudo dá errado, que o caminho está fechado. Isso é a fase da recomposição. Isso. Então, qual o mecanismo, como acontece isso? É pelas pessoas que estão contra ela, pensando contra ela? O que é? Lógico que ninguém acredita nela. Ela fez tanta besteira, agora vem com a cara de santa aí, quem é que vai acreditar? A pessoa tem que trabalhar muito, não tem jeito não. Não confiar, como é que vai ser? E às vezes a pessoa precisa... Agora você já chega já diferente, mas não adianta. Eles cheiram você, não, é ela. Literalmente queimou o filme. Queimou o filme. Não é fácil. Agora, você não pode falar que está correndo atrás do prejuízo, está correndo atrás do triunfo, do sucesso. Tá certo? E nessa fase, quando ela ainda não está em condição de acertar tudo, ela precisa de ir para um outro grupo para ela conseguir dar uma... Ou ela não, precisa, ou mas fica isso presa depende mesmo. dela, porque se ela insistir, vai piorando tudo, porque as companhias vão passando e ela vai ficando para trás. Ficar na lanterninha disso não é nada bom, não é apreciado, não é bom. Agora, a primeira coisa, fazer concessão. Abre mão. Ó, concessão. Tudo tem sua razão de ser. E outra coisa que eu queria saber, quando você faz os temas bem próximos, como esse que você disse hoje, da realidade intraconsciencial e autorrealidade intraconsciencial, é porque o tema é mais complexo? Por quê? Que vários temas... Das circunstâncias. Os fatos e parafatos exigem isso. Separabilidade de grupo kármico não interessa a dimensão. Você está preso em qualquer dimensão. Mas, assim, vários verbetes que você fez bem próximos, que parece até que são iguais. Mas, assim, qual critério você usa para fazer isso? Para dar nuance para as pessoas verem os detalhes e sair da monovisão para ter uma cosvisão. Isso aí é a orientação do próprio enumerador. Então, eu não estou incomodando de repetir. É aquilo que eu falei aqui, sobre esse processo aí. Que eu disse, os 2 verbetes aí que eu falei hoje. Esse de agora. É realidade intraconsciencial. Realidade intraconsciencial e autorrealidade intraconsciencial. Entende? Entendi. São aproximação simples. Você lembra o trabalho que me deu isso, a hora que eu mostrei os capítulos que tem lá no Reurbanizado sobre esses assuntos, do ponto de vista semântico, de forma. Um monte de gente me deu conta. Está deslocado, não tem razão de estar nesse livro. Não entenderam nada. Por quê? Tudo, a bitola da monovisão é uma coisa terrível. E aqui é o que eu venho falando. Uma das coisas mais sérias que tem é justamente a bitola da monovisão. As pessoas não têm essa cosvisão maior. Agora, por quê? Vocês aprenderam isso no curso intermissivo, mas quando chega aqui, começa a ficar tudo automático igual às vidas anteriores. Quer dizer, você tem milhares de vidas que elas preponderam mais do que uma vivência intermissiva só. Entendeu? A vivência intermissiva do curso intermissivo. Só a educação formal também, né? A educação formal também faz isso. É isso. Agora o processo semântico, né? A conformática. Não, é que são 14, quase 15, a Luimara está presente hoje. Cadê a Luimara? Tá lá. Está na hora da sua pergunta. Ela está com o microfone. Estou falando? Esse tempo todo eu não falei nada. Agora ontem eu falei, eu procurei, não te achei. Assim, o que houve com ela?
Ela veio hoje toda arrumada, vocês viram como é que ela está produzida lá? O que é isso? Vai casar de novo? É isso? Pretendo. Professor, a minha pergunta é em relação a essa questão dos vários grupos evolutivos. Eles são administrados, vamos dizer assim, geridos por orientadores evolutivos e serenões, que eles estão em trabalhos diferenciados, mas que no final tudo desemboca no mesmo processo. A partir de que momento, ou como é que é feito para determinada consciência falar assim, não, agora você vai trabalhar em outro grupo evolutivo. Acontece isso? Como funciona? Não preciso te falar. Os fatos conduzem a pessoa, os parafatos. Ela vai ampliando, ela bate lá, ela bate na outra porta. Aquilo é normal, aquilo é espontâneo. Então, agora, tudo tem superintendência, como você disse aí, tudo coordenado. Tem amparador, tem evoluciólogo, tem serenômetro. Tudo é coordenado. A coisa está caminhando. Então, só expandir. O negócio é o seguinte, gente, vamos ajudar os outros e vamos acertar tudo que nós fazemos. Se você errar, procura consertar imediatamente seu erro. Isso é a melhor coisa que a gente faz. Se nós fizermos isso, tudo vem a nosso favor. Isso é um resumo de tudo, é a síntese de tudo que a gente fala aqui. Todo dia eu acho que nós devíamos terminar a tertúlia falando isso. Está entendendo? Se eu pudesse, é que eu já encho muito vocês, eu já saturo vocês demais, repetindo as coisas. Mas se não, todo fim de tertúlia, viu, Kátia, eu ia levantar aí e falar, olha aqui, se você errar, procura consertar imediatamente. Não deixa nem um minuto aquilo errado. Procura ir atrás. E procura pensar positivo em favor de todos. Vamos ajudar tudo que a gente puder. A humanidade ainda tem outra coisa, a para-humanidade. Pronto. Agora, todo dia eu falo isso para vocês. Todo dia. Tudo que nós fazemos aqui é para ver que isso é importante. Alguns aí acho que já estão admitindo que isso é importante. Um deles que eu acho que está achando isso é o Loche. Se o Loche está achando, muita gente está achando. Outro é o Arlindo. Eu também acho. Se ele está, muita gente. Já pensou o tanto de mafiosos atrás dele que estão achando? Não é isso? Não, o Adélio. Já pensou o tanto de gaúcho que não está atrás dele? Da situação? Então, isso tudo a gente tem que levar em consideração. É muito sério. É relevante. Agora, muito obrigado pela sua contribuição, o seu aparte, o seu questionamento, a sua pergunta, como você sempre faz. Em cima do lance. Ela é pontual. Fica entre 14 e 15 e 14 e 20. Isso aqui é. Eu estou observando isso esse tempo todo. Ela sempre está sentada ali. Hoje já virou. Olha lá. Ela foi para a esquerda hoje. É que tinha lugar, professor. Tinha lugar aqui. Pois, bem que você procurou, né? Lá. Agora, vai ser engraçado. A hora que nós tivermos uns gomos lá, você está entendendo? Do tertuliano, a gente vê isso aí. Então, uma pessoa igual sabe, a Luimara, a gente vai separar e colocar bem lá no centro. Então, fica aí. A gente vê que você está aí. Aí eu sei. E arranjar um horário lá também. Preciso de ver onde é que vai ficar o relógio. Opa, é sua vez. Pronto, pode falar. Está liberado. Agora, tem que assinar o ponto. Isso é um ponto. A Thaís também mas ela não aparece sempre. E às vezes ela aparece sentada ali em cima. Estou de olho. E às vezes ela não consegue ficar sentada, fica em pé ali. E a pergunta em pé. Tem isso tudo. Agora, gente, de modo geral, o que sobrou mais aí? Tem mais alguma coisa com vocês? Eu de novo aqui. A minha curiosidade é a seguinte, do ponto de vista da FEP, o evoluciólogo, a gente tem a divisão egokarma, grupokarma, polikarma dentro da holokarmalidade, né? Essa divisão existe de fato na FEP? A análise é feita dividindo nessas três categorias? E como que é a inter-relação entre elas não é aí, bem dessa assim, análise? Não. A FEP aí é mais o processo das ligações da pessoa com os outros, para ver o saldo. Agora, isso aí é secundário. Isso aí é uma classificação que você vai dar da qualificação do saldo da pessoa. Agora, o saldo é que é importante. Como é que está?
Agora, não há dúvida que lá no fundo tem essa classificação e muitas outras. Né? O nível, por exemplo, de intelectualidade, o nível de parapsiquismo. O que é que a pessoa já está trabalhando dentro desses níveis mais avançados da nossa vida. Por exemplo, o processo do tenepsismo, ofiexologia, entende? O extrapolacionismo, os processos, por exemplo, dos fenômenos parapsíquicos que ocorrem com a pessoa, o nível da sinalética dela, até que ponto que ela é mini peça dentro do maxi-mecanismo. Isso aí tudo é que é muito mais importante. Não tem lógica? A mini peça no maxi-mecanismo. A qualidade da atuação dela como mini peça em função da inter-relação com as outras pessoas. Seríssimo. Isso aí funciona. Agora, gente, nós temos no domingo medida interplanetária. Agora, hoje, ainda tem 14 verbetes para vocês selecionarem. O Will é que vai ler hoje, não é isso? Pessoal, antes de ler os verbetes, a gente queria fazer um convite a todos vocês para a foto Pro Tertuliarium. É um movimento que a gente vai fazer para poder recaudar dinheiro para a finalização da construção. Todas as pessoas que já pagaram os R$50 para a primeira foto, elas têm gratuidade na fotografia e vamos unir mais pessoas, juntar mais pessoas para poder fazer essa foto, que é no próximo domingo, 10 de agosto, horário das 14h30, após tertúlia, às 15 horas, na frente do tertuliário. Estão todos convidados para fazer esta foto coletiva e ajudar ao tertuliário. Depois da leitura dos verbetes, a Fátima vai dar um recado e a Ana Luísa Rezende também. Ok, vamos lá. Autonomia, Banco da Salvação, Banco de Esperma, Hiperacuidade, Mater Pensene, Megatares, Primeira Impressão, Antimodelo, Complemento da Descrenciologia, Desintermediação, Impossibilidade Natural, Interesse Transempresarial, Legislogia, Matriz Cultural, Minimorex, Presumibilidade, Refinamento Formal. Pessoal, lembrar que dia 10 de agosto nós vamos ter aí a atividade do Dia de Ação em Saúde Consciencial, que vai ser realizado lá no Discernimento, tá? Vai ser praticamente o dia inteiro, com exceção aí do horário da tertúlia. Começando às 8h30 e indo até às 18 horas, só com espaço aí para tertúlia e para a foto do tertuliário. A Fátima está me lembrando aqui que nós vamos ter diversas especialidades atuando lá no Discernimento. Nós vamos ter médicos medindo a pressão, nós vamos ter gente fazendo peeling, né, que parece que teve muito sucesso e muita repercussão, né? O pessoal também vai estar... a Fátima está dando uma cola aqui para mim. Assessoria jurídica, pessoal, assessoria para questão de negócios também, e diversas especialidades, inclusive médicas. Também, corte de cabelo, muito importante, aí, para o pessoal que está querendo melhorar a força presencial. Tá? Tem mais alguma outra coisa? Então, próximo, para dar um recado. Eu queria lembrar que no próximo sábado, dia 16, a gente vai ter um laboratório de descensão cosmoética na reaprendência. Os professores vão ser o professor Rui Bueno e eu, e a gente já tem uns 7 inscritos, e são só 15 vagas. Então, quem quiser fazer, é R$90, já está incluído a obra Voltei, que vai ser recurso didático no evento. Quem tiver essa obra vai pagar R$70, tá bom?
O verbete eleito para amanhã, sexta-feira, é Mater Pensene com 12 votos. Obrigada, boa tarde.